Olá, meu irmão, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao canal do YouTube Virgínia Arruda na leitura dos Evangelhos. Lembrando que esses vídeos são gravados para que você acompanhe semanalmente a leitura da Bíblia comigo. Finalizaremos lá no livro de Apocalipse. É interessante você ler, às vezes você tem dificuldade de entender a Bíblia, então eu estou aqui para te ajudar. Pois no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, e proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porém nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E disse-lhe: saí da tua terra e dentre a tua parentela, quando ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e o maltratariam, porquanto eu os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura de Abraão, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro, aos filhos de Ramom, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-a, e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, que lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, quis levá-los à paz, dizendo, ofendia ao próximo, repeliu, dizendo, quem te constituiu egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão,
E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é terra sã, que está no Egito. E ouviu os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que ele apaz na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Rinfã, figuras que vós fizeste para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Vamos dar uma pausa aqui no versículo 43, porque para matar Estevão, aquelas pessoas, elas pagam, subornam falsas testemunhas para acusar Estevão de blasfêmias. Até onde vai a maldade do ser humano? Estevão não havia feito mal a ninguém, estava pregando o evangelho, mas ele incomodava ali os doutores da lei. Estevão foi apedrejado em praça pública, como você vai ler comigo a seguir. Mas ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o meu Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Então, em todo o tempo da nossa vida, que nós possamos enxergar o céu bem perto de nós, sabendo que tudo é possível ao que crê e que o anjo do Senhor está ao meu e ao seu redor, cuidando das nossas vidas.